vou levar para o monte, colocou o pedido. Quem deu a oferta, eu vou lá para o outro, tá? Mas o meu está aqui. For 2 ou 3, eu vou estar no monte, tá? E quem quiser pegar ainda, né, coloca o pedido aqui, ó. Acho que lá falou de um ano. É só a tua fé que você pode pegar aqui, mas coloca um pedido, porque eu vou levar para o monte santificado. Eu acredito que amanhã, segunda ou terça. Onde você vai? Talvez eu cheguei a falar de perto do lado. Tem outro também, eu quero ir no outro. Do lado. Eu marco, a gente marca o outro. Se quiser, como a gente não precisa lá depois, tá? Eu vou segunda ou terça. Bom, a gente vai estar orando, levando esses nomes aqui. Claro que eu vou orar pela igreja, né? Mas o propósito é a gente pagar os aluguéis bonitinhos, né? Bom, e quem quiser fazer sempre aniversário aqui, traz o bolo que a gente vai levar uma vez aqui, gratidão aqui, dá para todo mundo. Eu já entrei no combinado só para os pastores, só para os pastores, tá? Só tem coisa que hoje é pastor e crente, então vai trabalhar só para mim. Mas ao lado que eu vou fazer, para pra cá, a gente vai fazer algo. Esse aqui é meu, tá? Só vai dar o parabéns. Vocês vão ver eu, João Paulo, vem? Vamos lá, é Cristo. Cadê o bicho dela? Essa prestação. Mas só irmãos, eu sei que ele vai falar aqui, tá? Mas vamos falar. Na quinta-feira agora, nós estamos começando uma campanha. Eu já falei sobre a campanha, tá? Eu não consegui ainda entrar em contato com o pastor Antônio. Eu tive que começar essa campanha. Vou conversar com ele amanhã. A gente vai fazer o banho para todos nós, cada um traz 10, porque foi falado sobre oração aqui hoje. E essa campanha tem tudo a ver com oração. Bom, eu queria convidar o irmão Marcos para lá atrás, para orar aqui. Em nome de Jesus, soberano Deus, né? Deus é forte. Ei, Jesus é bom. Deixa eu vir para o lugar, você vai se adiantar. Fica nesse povo. E a sua maravilha
me ajude a pregar aqui. Bem, o versículo primeiro capítulo de Isaías diz assim: naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e que ele disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te e peço-te que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito e filho que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio o Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eu te acreditarei ao teu dia 15 anos. E tratirei da mão do rei da Síria a ti e essa cidade, e te defenderei essa cidade. E isso te será por parte do Senhor como sinal, cumprido esta palavra, tudo que o Senhor falou. E eu te farei que a sombra do grau que passou com o sol pelo grau do relógio de Acais volte 10 horas atrás, e assim recuou 10 graus pelo grau que já tinha dado. E a figura de Ezequias, o rei de Judá, quando adoeceu, sarou-se de sua enfermidade. Sempre em nome de Jesus, em nome de Jesus, estamos diante de uma palavra. Essa palavra, mas nós conhecemos esse reino e muitos gostam de pegar sobre ele a palavra da oração de Ezequias. Quem é esse rei Ezequias? O rei Ezequias, antes de chegar nessa parte, eu quero lembrar você que esse rei era o rei que tomou possessão do lugar de seu pai. Seu pai Amon fazia coisas que não eram vão. O pai de Ezequias começou a seguir o específico de tudo que Deus mandou fazer. Só que chegou um momento que o pai do rei Ezequias começou a fazer idolatria para dentro da sua casa. Começou a montar dentro da sua casa. Baal reinava dentro da casa do rei, do pai do rei Ezequias. E esse rei, por sua vez, foi dominado pela idolatria dentro da sua casa. Nós sabemos que até nós entendemos, no versículo a qual o Senhor vai dizer, o Senhor condena a idolatria. Repita para os irmãos da Deus, condena, no melhor esquema com Deus, condena a idolatria. Olha, Deus não gosta de povo. A gente aí, irmão, o povo engorda. Deus condena a idolatria, que é um dos mandamentos, dos 10 mandamentos que Deus coloca lá e passa para o seu servo Moisés. E por sua vez, todos estão recebendo esse pergaminho: a tribo de Israel, a tribo de Judá e as outras tribos estão recebendo da parte de Deus que Deus não gosta. Então, todos que eram crentes, aqueles crentes lutando, crente pentecostal, que entendia de Bíblia, sabia que Deus não gostava de povo idólatra. Por sua vez, esse rei que vai governar, ele sabe muito bem que Deus não gosta de povo idólatra e traz para dentro da sua casa a idolatria. Ele deixa a escola dominical, ele deixa o culto de adoração, ele deixa o culto de libertação, ele deixa a essência que Deus tinha colocado na casa dele acabar. Porque eu aprendo que o culto não é só dentro da igreja, o culto é dentro da minha casa também. Porque não adianta eu glorificar, cantar melhor louvor aqui
dentro, enquanto na minha casa só sai palavrão, só sai coisa de maldição, só tem briga, só tem contenda. A casa que a gente começa a edificar altar é dentro do nosso lar. Quem está entendendo isso aqui? É na sua casa que você tem que montar um altar de oração. É na sua casa que você tem que ter uma EBD. É na sua casa que tem que ser praticado todo dia. Louvado seja Deus, um devocional. Talvez você não está entendendo, eu vou melhorar isso aqui. Tem pessoas que até vêm para o culto todo cheiroso, com o melhor vestido, com o melhor terno, e consegue dar o melhor para Deus aqui dentro, mas quando chega dentro de casa, deixa outros tipos de Deus reinar. Aleluia, vai acabar o glória, mas eu vou pegar. Tem pessoas que conseguem louvar a Deus, está com a Bíblia aqui o tempo todo, e dando glória para Deus aqui, mas chega em casa, não passa a mão na Bíblia, só quer saber de novela mexicana, só quer saber da emissora da Globo, da Record. Só que Deus me trouxe aqui essa noite no culto do domingo para te dizer: monte o teu altar dentro da tua casa, ainda que tem tempo, porque Satanás está tentando montar, louvado seja Deus, acampamento no teu quarto, na tua família, nos teus filhos, enquanto você está disperso. Então coloca hoje o teu altar em dia, porque Deus vai pegar a obra que está na tua mão. Isso, eu estou vendo um pouco para mim, para você entender o que está mostrando aí. O profeta Isaías sabia muito bem quem era esse rei. E queridos, vamos ficar para nós. Tem pessoas que conseguem ser autênticos dentro do templo, mas quando chega na sua casa não consegue trazer essa autenticidade. Ou saudade, louvado seja Deus, daquelas irmãs da época de 1990 até o ano 2000, porque a gente escutava ela, pastor Rangel, passava na rua e em vez de escutava gritando com as crianças, escutava aquela mulher adorando até o dentro do meu barraco, escutava ela cantando dentro de casa, no quintal, se estava lavando louça, ela estava cantando o grito da Chica Cavalais, e como ela disse, quando eu escutava naquela época, a mãe cantando, os filhos adorando dentro da casa, a Chica Cavalais dançou muito naquela época, e a maioria das mulheres cantava que a melhor coisa do mundo é a marra. E hoje não se vê um amor que é praticado dentro da igreja, que é falado dentro da sua casa. Muita gente tem amor com a congregação, mas não tem amor com o nosso dentro de casa. Não ama filho, não ama marido, não ama neto, não ama avô, não ama o esposo. Acabou-se esse amor, e o altar que era para ser adorado. Esse aqui está sendo criado dentro do ambiente como eles estão crentes. O pai de Ezequias era crente, a sua mãe era crente, só que por deixar os altares de Baal ser montados dentro da sua casa, muitas vezes foi se quebrando. Só que alguém que foi escrito na palavra que vai carregar, olha para o teu filho que está do teu lado aí, porque se tu ensina ele a ir para a igreja, ensina ele a orar, ensina ele que não possa ler a Bíblia, a cantar, não possa Deus a ir para o monte, a buscar de madrugada, pode ter certeza que se você desviar e tentar colocar algum altar dentro da tua casa, Deus vai levantar o teu filho para desfazer as obras do inimigo dentro da tua casa. Bicho, você está falando é heresia. Eu vou te provar na palavra, louvado seja Deus, porque o pai de Ezequias, que era crente, que estava dentro da igreja, agora Deus precisa fazer de Deus, mas está fazendo a vontade de Baal. Só que Deus levanta Ezequias, tão pequenininho dentro da casa, e meu Ezequias falha, que foi o Baal de Azera, que foi o altar de Baal, joga ali as coisas por terra, e o pai de Ezequias olha para ele e fala: o que você está fazendo? E o filho diz: aqui permanece sendo casa do Senhor, aqui permanece sendo ambiente de Deus. Deus vai levantar os meus filhos dentro da tua casa, já que você não quer, Deus vai levantar ele lá dentro para tirar os altares de Baal dentro do teu lar. Ezequias cresce e vai levando isso para a sua vida. O pai não queria, a mãe não queria, mas Ezequias está no prumo, ele está dando certo. Por quê? Porque o pai e a mãe ensinou. Ezequias está levando isso. Até então, que Deus chega um momento que não tem mais misericórdia do pai de Ezequias e deixa esse rei morrer.
próximo seria o príncipe mais velho, o primeiro filho. Ele sentaria no trono e julgaria o povo de Israel e o povo de Judá. E por sua vez, esse rei que não teria poder, esse rei que não teria prumo, ele morre, a sua sentença acaba, e quem vai reinar no seu lugar é seu filho. E o que me chama a atenção, querido, porque muitos falam da oração de Ezequias, fala o que Deus fez, mas não vai apontar quem era Ezequias. E esse Ezequias, por sua vez, todo o povo de Judá tinha algum problema, que passava uma situação, Ezequias governava muito bem. Se chegava alguém que estava brigando, e estivesse discutindo, chegava alguém e o rei dava direção, pastor. Se tivesse alguém que estava endividado, chegava alguém e o rei colocava as coisas no lugar. Isso eu não estou entendendo. É assim no nosso dia de hoje. Somos pastores, somos ministros, somos servos e servos do Senhor. A gente consegue ajeitar a casa dos outros lá fora, mas a nossa casa que está dentro está se afundando. E Ezequias estava desse jeito. Todos que eram de fora, Ezequias tinha um remédio, mas dentro da tua casa, Ezequias não tinha remédio nenhum. Só que nessa noite Deus me trouxe aqui para ministrar sobre a tua vida. Você vai ter autoridade para ajeitar a tua casa também. Porque é muito fácil ajeitar a casa dos outros de fora, mas não conseguir ajeitar a nossa casa. Isso é não entendida. Existe missionária por aí que diz: ah, como é que a filha da vizinha está fazendo pra saia da lista, está descendo até embaixo, fazendo dancinha no TikTok. Ela consegue observar o que a filha da vizinha está fazendo, mas não consegue observar como está indo a sua filha. De mal a pior, enquanto você está somando a filha dos outros, a tua está se perdendo dentro de casa. E Deus está dizendo: eu vou mandar o cativeiro. Hoje a obra vai ser diferente. Em vez de acontecer lá fora, vai acontecer dentro da tua casa. É por isso que o profeta Isaías fala para Jeremias, dizendo: coloca a sua casa em ordem. Isaías estava dizendo: o que adianta você pregar bem? O que adianta você cantar bem? O que adianta você falar mistério se a tua casa está afundando? Ainda dá tempo essa noite de você chamar teu filho e não fazer uma viúva do azeite, chamar para dentro do quarto, receber uma oração e clamar a Deus e colocar o seu altar em ordem. É muito forte, né? A gente criticar os brasileiros o defeito do nosso irmão lá fora. Nós temos um grande defeito, nós conseguimos observar o pecado dos outros, mas não conseguimos observar o nosso pecado. Nós somos aptos para atacar vento de qualquer pessoa que quebrou, mas não conseguimos achar o tipo de pecado que nós cometemos. Louvado seja Deus. Se fosse naquela época, a qual o capítulo 8 de João vai dizer sobre aquela mulher adulta que foi pegada em ato, nós tivéssemos uma pedra que certamente todo nós mataria. Só que se trocasse a posição daquela mulher, se fosse eu e você querendo ali, sendo apedrejado, eu tenho certeza que ninguém teria recebido nada. Por isso Jesus falou: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus está dizendo: aquele que quiser trocar pecado com ela, aquele que quiser se trocar do lugar dela, traga a pedra. É por isso que Levítico capítulo 9 vai dizer: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que é amar o próximo a ti mesmo? É entender que mesmo se ele pecou, Deus aboliu o pecado, mas agora o pecador. A igreja tem uma função de abolir o pecado, mas não tem o dever de matar o pecador. O pecador se trata, se arrasta, lança para dentro da igreja, cuida dele, dá um banho nele de novo e coloca ele de pé. Quem vai entender isso aqui agora? Esse rei, ele ajudar todos esses grandes aqui. Esse rei tinha uma manha muito fácil de governar a mulher. Como o senhor diz aqui, pessoal fala assim: tem pregador de emprego? Certamente, nenhum pregador que eu entendi, se não colocar, não pregou de emprego. Por quê, bicho? Porque até então a pessoa que está ele, o pregador se prega, mas não vive aquilo que prega. Apóstolo Paulo não era casado, mas falou de casamento, entendeu o que isso? Então como é que vai falar de casamento se ele não era casado? Só que eu aprendi que a palavra de Deus, que veio pelo profeta Jeremias, quando Deus chamou ele e falou: Jeremias, vai, e as minhas palavras eu vou colocar na tua boca, tu falarás. Então eu aprendi, louvado a Deus, com a Bíblia, que não há homem que prega, é
Espírito, porque nenhum poder, nenhuma autoridade não vai ser do alto. Ô glória, talvez vou melhorar isso aqui para você entender. Tem pessoas dizendo por aí que tem que pregar e viver, mas eu falo diferente. Nós devemos pregar e praticar aquilo que nós lemos. Apóstolo Paulo diz: leia o estatuto dos mandamentos e aplica esse mandamento para vocês. Paulo está dizendo: é melhor você ler e aplicar. É ler e aplicar. Agora não é dizer vive, prega e vive, porque a gente não tem capacidade para viver aquilo que nós pregamos. Quer ver um exemplo? Se nós falar de adultério, nós ficamos no adultério. Se nós falar de fornicação, nós ficamos em fornicação. Se nós chamar alguém para Cristo, nós ficamos para Cristo. Então nem tudo que a gente está pregando é aquilo que eles estão praticando. Eu faço alguma coisa vai ser aplicada na minha vida e na sua vida. E muitas vezes, toda pregação que é pregada em cima do altar não serve para quem está ouvindo, mas sim para aquele que está pregando. Oh, glória! Tem pregadores se enchendo o peito e dizendo: eu prego demais. Eu te desci uma queda na igreja, mas eu aprendi no livro de Romanos, capítulo 2, que muitas vezes o pecado que eu estou vendo, meu irmão, aquele que ele está praticando é esse que eu pratico todo dia. Vou falar de fofoqueiro, mas quem faz fofoca sou eu. Vou falar de vino daqui, mas quem não gosta de notar sou eu. Vou falar de amarelo, mas quem não abre a mão sou eu. Então o que adianta eu dizer que a pessoa é, se eu estou praticando aquilo que ela faz? Será que você pode falar com ela? E Deus estava dizendo para o profeta, o rapaz Ezequiel: rapaz, olha como é que está a tua casa. Está se acabando. Se você for buscar na Torá, no livro de Pais, você vai ver que esse rei estava perdendo seus filhos. Você vai ver que acontecia no profeta Jeremias e no profeta Isaías está se cumprindo na frente. Os filhos do rei Ezequiel se perdem, a casa do rei Ezequiel se perde. Por quê? Porque ele não colocou a casa em ordem. Estava colocando os cuidados todinho em ordem, mas não estava colocando a sua casa. Deus está mediando a gente salvar o mundo, vai perder a nossa casa. Porque mediante a gente conseguir ganhar nações, mas não ganhar o nosso dentro de casa. E Deus está dizendo: coloca o seu altar, querido, dentro de casa. Coloca os seus filhos para ler Bíblia. Louvado seja Deus. Eu estou dizendo algo que está dentro da Bíblia. Porque Deus não vai dizer: ensina a criança de dia, de noite, no levantar, quando for dormir, a lei do Senhor, para que um dia se desviar, lembra do que foi pregado e anunciado para a criança. Que mais? Provérbio vai dizer: ensina a criança o caminho que deve andar, para que não venha te trazer aborrecimento mais tarde, mas sim prazer de alegria. É por isso que tem crente dentro da igreja quebrada forte, pula, roda, sapateia, mas não tem um filho obediente dentro de casa. Por quê? Porque ele vai pro culto e a criança está vendo Netflix. Ele vai pro culto e a criança está no celular. Ele vai pro culto e a criança não vem pro culto. Só que eu sou de uma geração, pastor Rangel, que não tinha essa, que minha mãe falava comigo que eu não ia pro culto. Se eu falasse que eu não ia, minha mãe me pegava pela orelha, me dava uma tapa na cabeça e falava: você não tem que querer. Você vai pro culto sim, vai sentar lá e ainda vai ter que dar glória a Deus. Hoje, mamãe não deixa filho dentro de casa para ir pro culto, porque ele não dá filho de assistir o culto. Você está perdendo o seu filho para Satanás. Hoje você ora e seu filho não quer orar, mas você está perdendo o seu filho para Satanás. Os Baal estão sendo montados, o altar de Baal está sendo montado na sua casa. Muitas vezes ele não gosta de Bíblia, mas gosta de um joguinho, gosta de um desenho maligno, gosta de uma brincadeira que não presta. Você montando o altar, está destruindo o altar de Deus. E muitas vezes nós estamos crente, nós estamos montando o altar de casa. Muitas vezes estamos pensando no culto da adoração correta a Deus. Você lembra? Quando meteu a mão na arca, quando ia cair, louvado seja Deus, tudo preparado, pegaram os sacerdotes, pegaram o levita, colocaram na arca, na alça, e carregaram ela no olho. Louvado seja Deus, quem deu a ordem para os sacerdotes, quem mandou preparar foi Davi. Só que a lei do Torá diz que era para carregar no ombro. E logo na consequência, se alguém pensar que a adoração que estava prestando estava correta, matou uma vida inocente.
Talvez você não está entendendo, eu vou melhorar isso aqui. Não adianta você cantar, não adianta você pregar, não adianta, louvado a Deus, você orar com eloquência, se a adoração que você está prestando com a Deus está incorreta. Repare a sua oração, repare a sua adoração, vê se está correto aquilo que você está colocando no altar. Quem está entendendo isso aqui, está glória a Deus. Ninguém colocando isso no altar, nem olhada para pegar fogo. Nem olhada para pegar fogo, fogo não pega. Quem pega fogo, faz fumaça. Tudo que é fumaça atrapalha. Quer ver uma coisa? Fecha a porta, acende um papel e deixa lascar de fumaça aqui. Depois que eu ver quem consegue ficar aqui dentro com a fumaça tampada. Primeira coisa, vai tirar o nosso ar. Segundo, vai limitar a nossa vista. Lógico que as vistas que eu estou usando. Então, lenha que faz fumaça não traz virtude do Espírito Santo. Atrapalha a visão e atrapalha a adoração. Agora, a gramatura que é colocada, o fogo lambe e o fogo fica alto e o fogo pega. Quem trouxe lenha madura hoje, levanta a tua mão e adora o Senhor Jesus. A minha maior preocupação não é só o vaso de fora. Eu lembrei do ano de 2005 e falei para Deus, presta fala muito da palavra de Deus, só que agora eu vou falar em me salvar. Porque não adianta pregar para todo mundo, eu vou para todo mundo para dentro, eu vou ficar falando na água. Entendeu, meu? Agora eu quero que eu olhe na minha casa, na minha família. Aleluia. É muitas vezes pegar para bicho, pregar para ser humano, porque o povo foi obrigado a ser humano. Eu vou preocupado em ajeitar a minha casa. Você não adianta, louvado a Deus, eu pensar em ajeitar a casa dos outros. Chegar aqui para estar bem, ganhar alma para Jesus, todos os meus filhos estão se perdendo, toda a minha filha está se perdendo, todos os meus irmãos estão se perdendo. Muitas vezes que orar para o mundo inteiro, nós oramos para a nossa casa, nós oramos para o nosso parceiro, nós oramos para o nosso parceiro, nós oramos para a nossa família, nós começamos a pegar aquela lista grande e ora, louvado a Deus, todo mundo para fora, porque está do nosso lado. Quando alguém tem a próxima, está do lado. A esperança que ele gravou com o meu povo para curar, mas todo o nosso filho está doente. Ele manda para orar, nós chamamos alguém de fora para orar. Porque a gente não acredita, da mesma forma, olha profeta, mas talvez não problema. Quero liberar algo para você aqui. A mesma autoridade que Deus me deu para o pastor Daniel, deu para o pastor, está dando para você também. Você tem palavra de vida, você tem oração, você tem poder para expulsar serpente, você tem poder para cortar o laço, você tem poder para fechar a cova. Só quem está entendendo isso aqui, irmão. Dê glória a Deus em nome de Jesus. Hoje Deus vai montar o altar de Betel na tua casa. Primordial na minha casa, na minha casa de Deus. Vamos falar algo assim, ó. O ministério começa porque é uma família. A minha família é meu ministério. Ele é uma primeira família. Vamos falar. O primeiro mandamento não é família. O primeiro mandamento é Deus. Se você perder a sua família, Deus dá outro. Se você perder o emprego, Deus dá outro. Se você perder a riqueza, Deus dá outro. Se você perder a forma, Deus dá outro. Se a porta se fechar, Deus abre. Agora, se você perder, Deus perdeu tudo. Mandava sacrifício, mandava pelos filhos, chorar pelo filho, buscar pelo filho, jejuar pelo filho, buscar pela mulher, buscar pelo emprego, pela vida financeira. E tudo veio pela vida de Jó, que era simplesmente mentira. Só que Jó perdeu tudo. Mas Jó falou sempre a mesma coisa com Deus. Jó falou assim: mesmo perdendo tudo, eu vou continuar adorando o meu Deus.
Dá glória a Deus quando as coisas estão muito bem a face demais. Eu quero ver você sentar com um caco de telha e forçar lepra e dizer: bendito seja o nome do Senhor. O diabo tomou, mas foi tudo que Deus pode me dar de volta, foi Ele que me deu. Se Deus deixou ele tomar, é Ele mesmo que vai trazer de volta. Irmão, eu estava lendo uma vez hoje no Facebook a história de Lázaro. Lembra do cantor Lázaro? Quem lembra na pandemia? Coisa linda. Lázaro sabia que ele estava com Covid. Na maca, pode procurar esse vídeo. Lázaro estava com Covid e deram notícia para ele que ia morrer. Você vai morrer. Acabou. Ele poderia ficar o quê? Viúvo, triste, chorando, desesperado. Mas ele estava cantando na hora da cirurgia. Então, muitas vezes a gente prega aquilo, e tudo, eu costumo dizer que quem ora prega, está lá em Corinto, vai dizer, quem ora prega, quem prega canta, e quem canta prega. As três funções. Você que é cantor que fala que não prega, está muito enganado, você prega cantando. Você que é cantor, que é orador e pensa que não sabe pregar, na oração você está pregando. Quer que eu te aponto? Na aula do Roça é Deus, João Miléstica vai dizer que nós, pregadores, somos conhecidos como orador. Então, todo pregador que prega, ele é conhecido como orador. Ele faz um tipo de oração. Tudo que eu estou falando aqui é a base de fé. Se você acredita, Deus faz. Se você não acredita, Deus também faz do mesmo jeito. Porque a palavra ela não volta vazia, ela faz alguma coisa e se faz. Lázaro está dentro do louvado seja Deus, do hospital, em cima da maca, e deram notícia que a Covid, que ele está com a metade do pulmão dele e ele ia embora. Só que o que me chamou a atenção depois que eu fui analisar, ele estava cantando um louvor que não era o louvor que ele ia partir, mas não era o louvor que lá mais cantava. Ainda bem, eu vou morar no... Profetizou, cantou, pregou, orou, a profecia se cumpriu. Por que não disse que ia morar no céu? Deus perguntou para ele: já que você faz tanta questão de morar, vem para cá comigo, meu filho. No inferno você não vai. Já que você pregou sobre isso, vai chegar um tempo que vai passar uma dificuldade, vai vir uma tribulação, mas eu vou te recolher para mim por causa da sua oração. Então, aqui é a maneira que a gente canta, nós devemos saber o que está cantando. Porque ele cantou dizendo que ia morar no céu. Ele cantou dizendo que ia passar pela prova, dando glória a Deus. Passou pela aprovação, passou cantando e ainda foi morar em Canaã. Quem sabe que já tem vaga no céu, irmão, não tem medo de morrer. Quem sabe aonde vai morar, não tem medo de passar daqui para melhor. Oh, aleluia! Paulo, louvado seja Deus, já vai dizer sobre isso. E Lázaro vai aplicar isso na vida dele. Nós somos uma igreja que não está preparada para o arrebatamento. Nós não estamos preparados pelo que está vindo por aí. A marca da besta, o falso profeta, igreja sendo perseguida, cristão morrendo na ponta do altar. Apocalipse capítulo 6 vai dizer que nós vamos ser caçados. E muitos de nós vão morrer como testemunha na beira do altar. Aqueles que não negam o nome de Jesus, se prepara, porque você vai ser um João Batista. Você vai perder a sua cabeça, vai ser queimado no fogo, a sua família vai ser tirada de você. Mas quem guarda o altar de Deus já tem vaga garantida no céu. O que falta na igreja brasileira hoje é os pastores ensinar a igreja para estar se preparando para subir. Porque a igreja não está preparada para subir. A igreja não sabe essas tribulações que vai passar. Porque uns ensinam que nós não vamos nem experimentar isso. Só que a Apocalipse está dizendo, até mesmo alguns fiéis do Senhor será morto na ponta do altar. Se é fiéis, se é testemunha de Deus, são crentes, são pessoas que pregavam a palavra, são pastores que faziam a obra com sinceridade, mas mesmo assim
Deus não tem queridinho. Mesmo você pregando a palavra, Deus não vai te poupar. Se for para morrer, você vai morrer. Só que o diabo vai destruir esse corpo, mas o corpo celestial ele não tem poder para destruir, porque nós já temos um corpo preparado lá em cima para morar no céu. Isso é um debate que muitos vão dizer por aí. A briga escatológica de Apocalipse. Alguns vão pregar a tribulação, mas os crentes não vai existir. Outros vão dizer que a tribulação, os crentes vão passar. Só que Apocalipse está apontando isso. Pode ir em Apocalipse, você vai ver. Quem quiser abrir capítulo 6 aí, versículo 12, versículo 5 de Apocalipse, você vai ver que a igreja serão perseguidos. Esses serão maltratados. Esses serão caçados. Deus dá uma ordem. A ordem que Deus dá, louvado seja Deus, para essa é: não toque no azeite e não toque no trigo. Sabe o que Deus está dizendo? As duas coisas mais caras do mundo, que até hoje, diabo, mais caro é o azeite. Desde a época de Jesus, o azeite nunca perdeu valor. Desde a época de Jesus, o vinho nunca perdeu valor. Já notou uma coisa? Louvado seja Deus, o vinho, que para muitos não tem nem valor, que é uma uva que é pisada, humilhada, é esmagada no chão pelos pés do homem, mas é outra coisa gostosa para passar alegria. Quem toma 2 canecos fica rapidinho alegre. Aquilo que é provado na humilhação traz exaltação da parte de Deus. Tem pessoas querendo receber, louvado seja Deus, a exaltação de Deus, mas não quer ser humilhado. Louvado seja Deus. E Deus fala assim: primeiro você se humilha, depois eu te exalto. Tem pessoas querendo ser exaltado, mas não passa pela provação. Nem toda aprovação que vem é da parte do diabo. É Deus te provando para te preparar para algo melhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fui questionado um dia desse sobre isso, já estou encerrando. Perguntaram para mim: o senhor prega muito tempo, viaja há muito tempo, já era para estar por aí estourado, já era para aí estar com carro, com dinheiro. Não é a sua vida onde você está morando, olha o lugar onde você está, cadê as pessoas próximas de você? Aí eu falei assim: eu tenho que dar uma palavra para esse diabo, porque quem é crente de verdade ele não briga sem palavra, ele vai na palavra, dá a resposta na palavra. Se não for você que é palavra, dê a palavra para ele, abre lá. Louvado seja Deus, Filipenses, capítulo 4, verso 10 até o verso 13. Paulo fala das suas necessidades. Paulo fala que as pessoas queriam ajudar ele. Paulo fala que essas pessoas chegou até a contribuir com a obra. Mas Paulo falou: as necessidades que eu passei, a luta que eu passei, eu louvo a Deus por isso, porque em tudo posso naquele que me fortalece. Paulo estava dizendo: se eu passei fome, glória a Deus. Se eu comi bem, glória a Deus. Se eu me vestir bem, glória a Deus. Eu já estou acostumado e preparado por tudo que está por vir. Mas tudo eu exalto e dou glória a Deus. Glória a Deus. Esse rei, por sua vez. Mas questão: Deus, lembra? Ezequiel fala assim: Deus, lembra de tudo que eu tenho feito. Lembra de tudo que eu tenho praticado. Foi como o pastor, que a gente estivesse passando na face de Deus assim, ó. Olha, você lembra quando eu saía para folhetar? Você lembra quando eu saía para pregar? Você lembra tudo que eu fiz reto diante do seu caminho? Alguém não pode enxergar o que você faz dentro dessa igreja. Alguém pode enxergar, não enxergar o que você está praticando aqui. O pastor não pode ver. O pastor presidente não pode enxergar. As missionárias não podem enxergar. A igreja talvez não pode enxergar. Mas tem alguém lá no céu que está observando. Aleluia! Glória a Deus. Ai, irmão, tenho certeza que tem gente que está fazendo alguma coisa para Deus aqui. Porque o homem talvez não consegue ver o que você está fazendo, mas Deus está lá no céu falando: vai chegar a hora. Aleluia! Em mesma enfermidade, se você tiver, eu vou te curar. Aleluia! Porque eu tenho visto tudo que você tem feito por mim. Glória! Todos que trabalham para Deus têm uma recompensa da parte de Deus. Olha, quem faz alguma coisa, o homem não vê recompensa. O homem só vê gratidão. Agora, quando você deposita para Deus, chega um momento certo que Deus vai te dar a sua recompensa. Quando você mal esperar, vem
Quando você mal pensar, a recompensa chega. Quando você estiver enfermo, é Deus que vai te curar. Quando a porta se fechar, é Deus que vai abrir. Bispo, o senhor está mentindo. Joguei dentro da casa de Obed-Edom, limpando a arca para cima e para baixo, cuidando da presença. E quando muitos pastores da tribo de Levi não queria cuidar da arca, estava deixando poeira, estava deixando a arca largar, a presença estava de qualquer maneira, joguei não se preocupando. A casa de Deus não pode ficar assim. A casa de Deus não pode ficar sem água. A casa de Deus não pode ficar sem dinheiro. A casa de Deus tem que ter manutenção. Tem alguém se preocupando com a presença. E quer ver uma coisa que Deus é apaixonado por aqueles que cuidam da presença dele. Todos que são apaixonados por cuidar de Deus, Deus cuida de você também. Olha, queridos, esses que me perguntaram por que eu vivo assim, não chegou nem a metade do que Deus me levou. Eu perguntei para ele: você fala que a minha vida é torta, que não é muito boa, mas eu já fui na África, você foi? Eu fui em Portugal, você foi? Eu fui na Bolívia, você foi? Eu fui na Argentina, você foi? Eu fui no México, você foi? E rodei 20 estados do Brasil, você foi? Ainda não, Deus vai me levar, tomara Deus te leva. Mas antes de você criticar a bagagem de alguém, observa se Deus está fazendo ou não está fazendo primeiro. Porque falar da aprovação que eu faço é fácil. Mas ver que Deus tira do deserto e leva, é muito difícil alguém observar isso. E por mais que você pensa que Deus não trouxe comida, Ele trouxe. Que Ele não trouxe verso, Ele trouxe. Que não deu carro, Ele levou. Andei de carro importado, andei de avião, comi bem, tomei banho de espuma, coisa que você ainda não fez. Então observa o teu ministério para saber se o meu não está direito. Observa para ver se verdadeiramente é o teu altar que está direito. Resposta do diabo é assim. Você olhou e falou: não, tem que aprender mais um pouco. Porque tem meia dúzia de pessoas que pensa que fez um curso de teologia, que aprendeu o beabá da Bíblia, já está bom. Tem direito de humilhar e diminuir alguém. Deus não diminui ninguém. Deus não faz acepção de pessoa. Deus usa o rico, mas Deus usa o miserável. Deus usa, louvado seja Deus, o adulto, mas Deus usa a criança. Deus usa um letrado, mas usa um analfabeto. Só que entenda muito bem, Deus sempre vai trabalhar com as coisas pequenas. O letrado ele pode falar bem, Deus vai usar. Mas o analfabeto, Deus vai encher de graça e poder. Talvez você que olha para si mesmo e fala: não tem estudo, não tem letra, não tem teologia. Aí Deus fala: é por mais que você pense que é insuficiente, eu vou ser a sua suficiência essa noite. Por isso que Deus fala para Paulo: quando você pensa que está fraco, eu se aperfeiçoo na tua fraqueza. O meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. É quando você chega a algum lugar que só tem grandão, Deus te faz você se tornar grande diante daqueles que pensam que são grandes. Deus é especialista em derrubar gigantes. Deus é especialista em derrubar grandes. Não estou seguindo? Tem pessoas que se acham grandes demais. Aí Deus pega e derruba. A profecia do livro de Obadias, capítulo 1, vai falar sobre isso. Edom, quando olha e fala: me colocarei no alto e serei muito mais forte do que a tribo de Judá e de Israel. Deus fala: vai, Edom, sobe bastante. Porque quanto mais alto você pensar que está, maior será a tua queda. Eu mesmo, o Senhor dos Exércitos, vou te derrubar no chão. Sabe o que Deus está dizendo? Não cresça o teu peito na tua soberba pensando que você é alguém. Porque você pode até subir, mas eu vou fazer você descer. Quem tem evidência aqui da glória? O altar que tem que ser montado é dentro da sua casa. A gente somos aptos para julgar a vida dos outros. Nós somos especialistas em examinar o nosso próximo.
mas nós não conseguimos examinar nós mesmos. Por isso, aos Coríntios, vai dizendo no livro de Cristo, aos Coríntios, capítulo 11, examina-se o homem, a si próprio, se está apto a cear. E depois que o homem está se examinando a si próprio, vá e coma o pão. Deus nunca falou, examinou, está errado, está fraco, está torto, deixa de cear. Não, ele falou, examina a si próprio e coma. Vê se a tua vida está certa. Vê se a tua vida está certa. E coma! Ele está dizendo, não é o pastor que tem que orar. Não é a igreja que tem que examinar você. É você próprio analisar onde você olha. Se alimentar do pão. Por quê, mano? Porque o pão ele fortalece. Quem deixa de cear, quem já aprendeu na Assembleia de Deus sabe, quem deixa de cear fica fraco. Se se tornou fraco, vira comida fácil para o inimigo. O diabo vem e traga. Mas você, mesmo errado, mesmo torto, ceando, se alimentando, você se fortalece. Por quê? Porque no segundo continuante da ceia é o sangue do Cordeiro. E o sangue do Cordeiro ele tem autoridade para quê? Nos lavar de todo o nosso pecado. Senão não seria o sangue de Jesus Cristo na Santa Ceia. Tomou o sangue, se arrependeu da tua prática, larga ela, se endireita e continua a tua vida com Deus. O profeta olha e recebe a mensagem de Deus. O rei Ezequias se volta. Parece que agora, pastor Viviane, que Deus tem duas palavras. Deus fala, tu vai morrer. Não vai colocar a casa de morte. Vai morrer. Se eu perguntar isso aqui, Deus tem duas palavras? Lá em Isaías capítulo 22, a Bíblia vai dizer assim, Deus, né, filho do homem para que minta e nem que se arrependa. Você vai ver que ele fala isso. Mas parece que nesse momento é um Deus que está se arrependendo. É um Deus que falou, tu vai morrer. Mas pela oração do cara, ele volta e fala assim, agora tu vai viver. Já pensou? Alguém chegar aqui e falar, Deus manda dizer para você colocar a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. E quando você está vindo na esquina, lá na rua, Deus faz o profeta, o mesmo profeta que Nick levou para você voltar e falar assim, já colocou a casa em ordem? Deus mandou dizer que está acrescentando 15 anos de vida para você. Agora, irmão, qual seria a profecia? Se fosse o nosso tempo, você ia dizer, o irmão estava na carne, porque o irmão está com espírito de loucura, ele não sabe, você ia julgar essa profecia que estava sendo acontecida aqui. Só que Ezequias recebeu a profecia, não julgou o profeta, tirou o rosto para a parede, sinal de humilhação, e foi orar a Deus. Ele não questionou que Isaías falou, tu vai morrer. Ele foi falar, Senhor, lembra das minhas obras que o Senhor me deu. Tenha misericórdia de mim. Senhor, se tem alguma coisa apontando meu lugar, direita. Eu não sei o que o rei Ezequias, porque ele está na oração dele, pediu a Deus. Mas Deus falou assim, agora eu estou acrescentando. Aí o profeta Isaías já ia embora, voltou. Agora tem que voltar e falar para ele que Deus está acrescentando. Só que olha só, Deus fala assim, vai Isaías, e diga para ele que eu estou acrescentando 15 anos de vida. Mas eu vou atrasar o relógio de Acais. Esse relógio de Acais, ele era o responsável por controlar o tempo. Se eu fosse aqui na história de Acais, quem é esse homem? Vai virar vigília. Deixa para outra pregação. Mas eu quero que você entenda, esse homem que trabalhava com o relógio, que era Acais, ele também era o rei. E esse relógio é parado 10 graus, como fosse voltasse 10 anos atrás. O Senhor atrasa 10 anos atrás. O Senhor volta 15 anos atrás do relógio. E quando ele atrasa, o sol vai parar. A lua também. Só para te dar vitória aqui. Ele está dizendo, há 15 anos atrás era para você morrer. 15 anos na frente era para você morrer. Mas eu estou botando 15 anos para trás, para você viver mais 15. Só que vai chegar o momento. Lembra de Senaqueribe? Está afrontando com você todo o tempo, dizendo que você não é homem de Deus, que você não é servo do Senhor.
Estou eu entregando ele na tua mão. Deus está dizendo, eu vou te dar até cura, mas também vou te dar vitória sobre os teus inimigos. Vou acabar com eles tudinho, para eles saberem que eu sou Deus na tua vida. Deus não vai trazer só cura, Deus vai trazer vitória também. Será que você pode entender isso aqui? Deus não vai trazer só cura, Deus vai trazer vitória também. Quando você coloca o seu altar diante do Senhor, o Senhor faz coisas maravilhosas. Irmão, tem coisa mais linda. Um amigo que você tem que não vai te trair. O teu melhor amigo não é essa pessoa que está do lado. Não é aquele que vai com você todo dia. O teu melhor amigo é o Espírito Santo. Todo dia que você chega de noite para dormir, ele está lá na beira da tua cama esperando. Aleluia. Sabe que talvez a Fernanda é minha amiga. Se a gente deixasse falar com o outro, vai ficar triste, né? Você não mandou mensagem hoje, né? Por que não falou comigo hoje, né? A gente fica triste quando o amigo não falar com nós. Agora imagine você deitando na tua cama e o Espírito Santo, opa, vai falar comigo hoje. Vamos conversar no final do dia. Ou no final do meio da tarde nós conversa. Mas você, em vez de conversar com ele, você vai dormir. Ou senão você pega o seu telefone, uma coisa com outra pessoa. E ele é ali esperando você para você contar os seus problemas para ele. Ele não vai te trair. Ele não vai te abandonar. Ele não vai te largar. Ele está preparado para ouvir você falar. Está na sua cama. E muitas vezes ele fica triste porque você fala com todo mundo, mas não fala com ele. É, irmão. Ele está doidinho para tentar circular contigo hoje. Ele está doidinho para acabar esse culto aqui agora. Você chegar em casa e falar assim: Santo, quero ter um diálogo contigo. O que o pastor Rangel não consegue resolver, o que o pastor Evaldo não consegue resolver, o que a igreja não está conseguindo resolver, eu sei que você consegue. Deixa eu conversar contigo. Ó, Espírito Santo, eu estou passando por necessidade. Eu vou me abrir contigo porque eu sei que você vai me ajudar. Pode ter certeza, irmão, se você orar com fé, convicto, o que vai acontecer, ele vai te ajudar. Ele é especialista nisso. A gente não quer soltar. A gente não quer conversar. A igreja de hoje não é a igreja bastiona. A igreja de hoje é a igreja do bravo. A igreja das agendas, do reconhecimento, dos banhos, das festas solenes que Deus condena. Mas não é a igreja da oração. Não é a igreja que grama. Não é a igreja que busca a presença de Deus. O Senhor falou, eu quero andar. Aleluia. Quero relacionamento. O homem, quando tem relacionamento com Deus, ele consegue falar com Deus face a face. Aleluia. Os jovens, quando têm relacionamento com Deus, eles conseguem coisa extraordinária. Porque João escreve dizendo: vocês são fortes, porque vocês já venceram o maligno. Presbítero, nós lutamos para vencer o diabo todo dia. Talvez é uma luta travada, mas esse jovem já tem uma profecia liberada dentro da palavra de Deus. Você é forte, porque tu já venceu o maligno. O maligno é o diabo. E Deus está dizendo: você que tem 15 anos, que tem 20 anos de idade, que tem 14, tem 13, tu tá jovem, rapaz. Se o inimigo se entrar numa contigo, ele vai perder a guerra. Deus está liberando para essa geração uma profecia dizendo: tu tem uma espada na tua mão, e se a serpente se levantar contra ti, você tem autoridade para matar ela. Glória a Deus! Glória a Deus! Fica de pé, em nome de Jesus. Aleluia! Palavra, Pai. Deus Santo. Glória a Deus! Quem me conhece, me acompanha há muito tempo, sabe que eu trabalho com libertação. Libertação profunda, irmão. Não era ex-Pai Santo, irmão. Dentro de Candomblé e aqui embora. Eu comecei com o Candomblé, mas depois do Candomblé eu saí, porque o Candomblé oferece muitas coisas para a luz. Dizer que é luz, né? Mas pratica muito bem, né? Muito bem. Bem mesmo. Não bem como nós fazemos. Talvez a gente faz melhor do que nós.
Porque eu estou vendo aqui que tem uma cesta básica na igreja. Aqui ainda na frente do candomblé que está pouco. Porque o candomblé tem muito mais para oferecer comida do que a igreja. Vocês chegaram a entender que o candomblé tem comida, eles vão te mandar um caminhão. E a igreja passa por necessidade. Porque o pastor fala: irmão, semana que vem é a campanha do quilo. Irmão, tem comida dentro de casa, tem uma arroz dentro de casa, mas não traz. Já eles que são filhos de santo de Satanás, traz para ajudar o próximo, ajudar o irmão. E o que me chama a atenção, querido, porque Deus me tirou de lá. Eu saí da Umbanda, passei para a Quimbanda, adorei o louvado a Deus chamado, lá dentro é chamado como príncipe das trevas, conhecido como Satanás, Lúcifer. Ele é o patrono da Quimbanda. E esse demônio ficou atuando por muito tempo na minha vida. Eu trabalhava com a rua, botava uma minha mulamba, uma linguagem na minha cabeça, eram duas cabeças na minha cabeça, rodava, era Franca Rua e Maria Mulamba. Maria Padilha era associada com eles, era chamada de Juiz Forte. Logo depois eu fui de defesa, era detenido. 15 esfumaços reinavam na minha cabeça de Franca Rua. Imagina que reinava o diabo, era Mulamba. E depois a de Costa que defendia para mandar recado quando alguém vinha para contra, era Padilha. E o que rodava na malandragem comigo, Zé Pirica. Esses quatro eram entidades malignas que eu trabalhava dentro de terreno de Macumba. Depois que eu larguei tudo isso, eu aceitei Jesus. Estou caminhando no Evangelho, passando por luta, afronta, briga, para ficar de pé. E tenta me derrubar, me tirar daqui dentro. Não é macumbeiro, não. Quem tenta acabar com a minha vida, não é o macumbeiro. Quem tenta acabar com o meu ministério não é o macumbeiro. Até existe de mim. São os próprios cristianismos, os próprios cristãos que estão dentro da igreja, que tentam sujar minha reputação, sujar meu ministério. Sei que eu não sou ninguém, só que Deus sabe de onde eu saí e porque eu tenho obra de Deus. Eu não ligo se a pessoa fala de mim. Eu não ligo se a pessoa está dizendo que eu estou assim, se eu estou assado. O que eu ligo é quem me chamou, quem me tirou de dentro da treva e me colocou aqui e mandou para pregar. E é por isso que eu estou aqui. Se é mimimi, bababá, se vai falar que eu estou com a vida torta, errada, se eu estou no pecado, problema, continua falando, vai fazendo sua fofoca. Mas Deus sabe porque eu fiquei de perto e estou aqui. Eu nunca posso. Glória a Deus. Só que eu saí de lá. Quando eu saí de lá, eles me fizeram uma oferta para voltar. Se eu não voltasse, matariam meus filhos. Morreu, porque aqui já uma vez, morreu a primeira filha, morreu o segundo filho, não saí da presença. Passei por muitas coisas por causa do escapou. A minha cabeça é batida aqui. Aí você conhece uma linha que é chamada de cancela. Me pegaram com a mão, o boiadeiro me pegou, me jogou na frente do trem. O trem passou 9 vagão em cima de mim. Eu caí de baixo, mas não tocou nenhum outro. Eu fiquei tonto, porque todo mundo apontava o Fernando, eu estava novo. 9 vagão passando por cima do homem, magrinho, nem assombrar nada. Só que quando acabou de passar o último vagão, eu levantei todo, olha o que aconteceu, eu estou. Porque a entidade tinha me jogado para me matar. Só que quando Deus guarda, eu tenho obra. Estava fora disso, automaticamente, quando ele ficou sabendo que não deu para matar, automaticamente me jogou em frente a um poste na energia. Eu tomei um choque, o fio do poste agarrou aqui e deu sério. Praticamente quase cozinhou o cérebro. Fiquei 6 meses em coma. Quando eu acordei, não sabia o nome do meu pai, não sabia o nome da minha mãe, da minha família, até onde alguns apagão, mexeu um pouco a minha cabeça, mas mesmo tempo que eu estava quase indo embora, eu vi 2 anos em cima da minha do meu leito, e um estava com um papel branco, e o outro estava falando, e o outro escrevia, e o outro, quando falava para o outro que estava escrevendo, falou assim: assopra nele que ele tem que voltar, porque o Todo-Poderoso está dando autoridade para ele voltar a vida. Eu voltei novamente para testemunhar que Deus me tirou da mão de Satanás. Quando tudo passou isso, eu comecei a descobrir que eu tinha chamado de libertação. E o primeiro diabo que se manifestou contra a minha vida, quando eu fiz oração forte, adivinha quem foi? Maria Mulamba. Quando ela manifestou, falou assim: eu te conheço, eu sei quem é você. Você é um dos nossos traidores. Eu vou acabar com você. Só para eu peguei e falei para ela: eu sei muito bem que a Bíblia fala que o diabo é mentiroso. Você não tem autoridade para me destruir. Agora eu tenho.
a autoridade e bagagem para acabar com você aqui hoje. Em nome de Jesus, sai do corpo dessa pessoa e vai embora. Deus começou o ministério de libertação. Com a glória de Deus, tenho 15 anos trabalhando com libertação. 15 anos. Nessa decorrer, eu comecei a ver algumas técnicas de pessoas que trabalham com libertação. Por exemplo, segurar a cabeça e pressionar, empurrar a pessoa para trás. Isso na libertação, é hipnose. Pegar a pessoa, mas pedir para fechar o olho, colocar envelope na cabeça, vai dizer que o envelope vai expulsar. Irmão, o envelope não expulsa nada. Quem expulsa é o nome de Jesus. Mão empurrando para trás não expulsa nada. Quem expulsa é o nome de Jesus. Pessoas que manifestam e começam a debater. Montão de obreiro segura, eu costumo dizer. Obreiro, se o diabo manifestar, deixa ele não vai quebrar nada aqui, porque ele vai ficar amarrado. Não precisa obreiro segurar demônio. Ele faz assim. E mais uma, quanto mais você segura, mais você se alimenta, porque até então, Exu trabalha com terra e sangue. Se você tocar nele, o sangue seu vai dar força a ele e a terra também. Vai atrapalhar o trabalho de libertação do libertador. Agora, se for Jesus que está ali, ele vai falar assim, de joelho, e está amarrado, Jesus. Acabou. Pode ser do teu tamanho. Acabou. Vai cair por terra. E Deus me deu autoridade para isso. Trabalhar com ele. Aleluia. Eu estou vindo aqui para anunciar. Semana que vem, eu falei com o pastor André, quinta-feira. Quem estiver com calma na justiça, quem estiver passando por algum problema, por vício, o que eu tenho mais batalhado nessa igreja hoje são vícios de depressão e o vício de ansiedade. Tem pessoas que têm ansiedade e é depressivo e nem sabe. É algum sinal que passa. Isso aí é a alma para passar por pessoas que trabalham em libertação. Eu quero estar aqui na quinta-feira que vem, uma campanha chamada O Desmanche da Macumba. A obra que fizeram contra a sua vida, contra a sua casa, tem que cair por terra. Vem, irmão? Então, se tiver trabalho de libertação forte, peço para os pastores uma mesa, identidade, CPF, carteira de trabalho, roupa, água, tudo que for possível, se você tiver fé e colocar aqui, nós vamos fazer uma oração forte. Deus vai chamar você pelo seu nome completo. Deus vai chamar o seu filho pelo nome completo. Deus vai chamar você para trabalhar na sua vida e de libertar de coisas que você não sabe. Amém? Amém ou amém? Amém. Você está com medo não, né? Quero a nossa pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus. Isso eu vou fazer. Não cobro nada. Né? Não cobro passagem. Não cobro fabricar. Não cobro louvar a Deus por envelope.